Bem-vindo, torcedor palmeirense, mais um vídeo do canal Porco Raiz. Já vou pedindo para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E se você gostar do vídeo, aproveitando, já dê seu like também, dê o seu gostei e comente também, que é muito importante para a gente resenhar, tá legal? Nesse vídeo vamos ter palavra-chave. O que significa palavra-chave? Significa que a gente vai sortear uma camisa em breve, assim que a gente chegar. Mudei, inclusive, era 60 mil inscritos, passei para 55, hein? Tá bem mais próximo, bem mais tranquilo de você ganhar essa camisa. Esta camisa, no fim do vídeo eu falo sobre a camisa, não vou falar agora não, tá? Então fica com a gente até o fim do vídeo, vou mostrar a camisa e vou passar a palavra-chave para você ganhar, concorrer a ela, tá bom? Nós vamos falar sobre o jogo de hoje lá no Beira-Rio e vamos falar também sobre a importância desse jogo, sobre as escalações, sobre tudo que circula essa competição na quarta rodada do Brasileirão, tá legal? Então fica com a gente. Antes de ir pro vídeo, eu queria agradecer você que chegou no vídeo de ontem, aquele vídeo que nós fizemos para dar aquela moral para a Renata Kleps, né? E agradecer muito vocês que estiveram no canal dela, que deram força para ela e que também se inscreveram aqui no Porco Raiz, né? Em contrapartida, acabaram se inscrevendo aqui com a gente. Então é um prazer recebê-los, fiquem conosco, vocês não irão se arrepender. Vamos pro vídeo. Bom, pessoal, hoje a gente tem a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, nesse exato momento, ele ainda é segundo colocado no geral, né? Temos o Flamengo também com 7 pontos, Flamengo e Palmeiras com 7 pontos. Critérios, né, de desempate, o Flamengo está acima do Palmeiras, então é o líder no momento, Palmeiras em segundo com 7 pontos. São os dois únicos times que conseguiram, após 3 rodadas, conseguir 7 pontos na classificação geral. Então nós estamos ali brigando, obviamente, por títulos, mas o que a gente tem que considerar é que o Internacional também briga forte por títulos esse ano, né? Eles têm um planejamento para buscar o título brasileiro e a gente tem que considerar isso, tá? Então, diante dessas considerações do Internacional, o Colorado lá de Porto Alegre, a gente tem que fazer um planejamento bastante interessante para enfrentá-los. Haja visto que a nossa condição lá no Beira-Rio, né, no grande estádio do Beira-Rio, não é muito boa, não é muito favorável para a gente, historicamente falando, tá? Começando falando do horário, 19h30 horas de Brasília, lá na capital metropolitana do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e será no estádio do Beira-Rio, ali às beiras do Rio Guaíba, um estado que sempre que a gente vai lá, normalmente a gente toma um revés e o nosso histórico não é bom no estádio do Internacional, do Colorado, tá legal? O nosso time, o nosso elenco já está em Porto Alegre, viajou ontem, então dormiu, passou a noite lá, e temos alguns desfalques, aqueles que já são conhecidos, né? O Rafael Veiga não viajou, o Marcos Rocha, que estaria apto, teve uma nova lesão, então não viajou também, e aqueles já velhos que a gente já conhece, né? Que não estão conosco já há algum tempo e que continuam contundidos, né? Como o Bruno, o Evangelista, que continua no DM, e assim por diante, tá? A gente abre um parênteses para a lateral direita, porque mais uma lesão do Marcos Rocha e o Mike também contundido, a gente fica só com a força do Giai, que é um menino que está ainda em formação, porém poderia ser mais bem aproveitado, no meu entender. Mas contar só com o Giai, numa sequência insana que vamos ter pela frente, temos aí 5 jogos que são insanos e que poderão, né, ainda termos mais lesões, e isso complica bastante. Então acho que a gente tem que ter uma atenção voltada para a lateral direita. Não para o jogo de hoje, que eu acho que a gente deve repetir a escalação do jogo contra o Corinthians, na Arena Barueri, porém para o desenrolar, né, de novos jogos, a nossa caminhada dura e brusca, eu acho que a comissão técnica já teria que começar a pensar em alguma coisa para a lateral direita. Temos na base o menino Gilberto, que é um menino muito bom, mas não sabemos como que ele atuaria, né, no time profissional, porque uma coisa é atuar na categoria de base no sub-20, outra coisa é vir para o profissional e repetir as mesmas boas atuações. Então é muito difícil a gente prever isso, né? É um risco. Mas temos o menino que é um bom jogador, lateral direito baixinho, Gilberto, inclusive teve seu contrato renovado agora. Bom, independente disso, eu acho que para o jogo de hoje, o Abel, vou subir um campinho aqui da escalação que eu imagino que vai acontecer, o Abel deve repetir, portanto, a escalação
do jogo contra o Corinthians, né? Então ele deve ir com Mikael e Gustavo Gomes na zaga, Piquerez na lateral esquerda, que está voando, e o Bruno Fux na lateral direita, porém lateral quando ataca e terceiro zagueiro quando defende. Aí ele vai com os pontas Facundo Torres e Felipe Anderson, que entrou muito bem fazendo a ponta direita, né? Vai jogar provavelmente, no meu modo de ver, o Estevão um pouco mais para o centro, assim como fez nos últimos 2 jogos, né? Então teremos o Estevão mais por dentro e o Vitor Roque lá na frente como 9. Eu não acredito que de cara ele vá colocar o Paulinho, talvez no decorrer do jogo coloque, e aí ele pode sacar o Vitor Roque, ou de repente sacar o Facundo Torres para colocar o Paulinho. Aí uma opção que ele vai ver no momento, como estiver desenrolando o jogo. E no meio nós vamos ter o Emiliano Martinez, obviamente, e o Richard Rios, né? Então eu acho que esse é o time que vai entrar para disputar esse jogo com o Colorado, contra o Internacional. O jogo de Fortaleza poupou os jogadores, né? E esses jogadores que foram poupados, né, aonde eles conseguiram um empate lá em Fortaleza, estarão disponíveis para o Roger Machado no seu jogo funcional. Roger Machado, que é aquele cara que gosta do jogo, que gosta do jogo toque de bola, né? Toca e vai, aparece, vai progredindo e de repente está lá dentro da área do adversário. Esse é o estilo do jogo do Roger Machado. Eu particularmente gosto muito desse estilo de jogo, mas ele já vai poder contar com os jogadores que ele poupou: o Alan Patrick, o Fernando e o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, que seria a lei do ex, né? Esses 3 jogadores poupados, portanto, lá no jogo contra o Fortaleza, estarão à disposição agora. O Wesley, que também é um outro jogador que foi do Palmeiras, que também também teremos a lei do ex. Ele é um jogador que sentiu um incômodo, tá? Não é a contusão, é um incômodo, mas acredito que vá para o jogo. O desfalque confirmado do Internacional é o jogador Carboneiro. Esse não vai para o jogo, tá? O Wesley deve ir para o jogo e a gente se preocupa com a lei do ex. Bom, o planejamento do Internacional é ganhar 19 jogos em casa, né? Ganhar o jogo contra o Cruzeiro, e agora eles apostam todas as fichas que irão ganhar do Palmeiras para conseguir nessa atuada aí o planejamento deles para buscar o Campeonato Brasileiro. É muito importante a gente acender todas as nossas luzes de alerta, porque vai ser um jogo difícil. Vai ser, acredito que dessa sequência complicada que o Palmeiras tem, de jogos fora e muitas viagens, eu acho que vai ser o jogo mais difícil pelo ímpeto que vem do lado de lá. O Internacional realmente tem uma intenção de brigar pelo título, e realmente briga, porque está com um time muito redondinho. O Roger Machado tem feito um trabalho muito bom com o Internacional de Porto Alegre, o Colorado, lá das beiras do Rio Guaíba, tá legal? O Palmeiras tem um histórico de que nos últimos 5 meses não perde fora de casa. Então eu acho que no frigir dos ovos, se o bicho pegar, se a coisa esquentar lá para Porto Alegre, acho que o empate estaria de bom tamanho diante das circunstâncias do jogo, né? Diante da dificuldade que esse jogo vai nos propor. Então eu não descarto um empate como um bom resultado. Sabemos que o Flamengo vai jogar contra o Juventude e provavelmente deve ganhar esse jogo, e aí vai a 10 pontos, e num caso de empate ficaríamos com 8, né? E ficaríamos ali muito colado ao Flamengo na tabela. Claro que outros jogos poderão trazer mais times no topo da tabela, e o próprio Internacional somando um ponto também daria uma subidinha, mas não incomodaria tanto. Então eu acho que no frigir dos ovos, sim, o empate é um bom resultado. Então quero acalmar o coração de vocês, torcedores, inclusive acalmar o meu coração, torcedor, que a gente sempre tem aquela ânsia, aquela vontade enorme de ganhar, mas nessa questão acredito que um empate seria de bom tamanho. Vamos para ganhar, porém o empate não é para chororô, tá legal? É bom frisar que a sequência do Palmeiras é muito complicada, e é momento do senhor Abel Ferreira começar a olhar para o que ele vai fazer nos próximos jogos do Palmeiras, né? Tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, e já entra também um jogo contra o Ceará na Copa do Brasil, que é importante o Abel já começar a pensar nesse planejamento. Quem que ele vai colocar para o jogo A, B, C, D e etc. Então é importante mesclar o elenco para não sofrer com mais lesões, já que as competições vão exigir muito dos jogadores, né? Muitas viagens, muitos jogos e provavelmente lesões musculares, novas lesões poderão aparecer. Então tem que mesclar, tem que usar os garotos da base,
tem que usar o time reserva, de repente trazer o Gilberto como lateral direito, enfim. É um planejamento que a comissão técnica tem que estudar e colocar as ideias no lugar, tá legal? Eu espero que hoje a gente saia com uma vitória, seria excelente, continuaríamos no topo da classificação no Brasileirão, mas sabemos da dificuldade do jogo e o adversário é um adversário que incomoda, principalmente lá, né, nos seus domínios, no Rio Grande do Sul, no estádio da Beira-Rio, tá bom? E vamos ficando por aqui então, deixa eu falar da camisa. Inclusive queria dizer para vocês o seguinte, se você está assistindo os nossos vídeos, tá? Se você curtiu, recebeu a informação, recebeu o conteúdo, dê o seu like, não custa nada para você. Dando o seu like, você qualifica o nosso vídeo, esse vídeo sobe para mais palmeirenses, mais engajamento, mais conhecimento, mais informação, enfim. O mundo gira de maneira muito mais redonda, é muito mais legal. Então, dê seu like, não custa nada, tá legal? Não precisa comentar se não quiser, seria ideal comentar e dar o like, mas o like já é muito importante, então eu peço para vocês, tá? E se inscreva no canal se não for inscrito. Ó, nós vamos sortear essa camisa retrô aqui da Hummel, é uma camisa de 99, é uma peça única que tenho, é um tamanho GG, porém no molde menor, ela veste muito bem um tamanho M. Em mim não tá servindo, ó. Já tô gordinho, não tá servindo. E assim que a gente chegar a 55 mil inscritos, está próximo, falta um pouco mais de 1000 inscritos. A gente vai sortear, tá? E como que a gente vai sortear? Vamos sortear um vídeo que tem a palavra-chave e quem tiver naquele vídeo a gente vai sortear as pessoas que comentarem. Então eu vou falar agora uma palavra-chave e você no campo de comentário comenta essa palavra-chave. Você pode colocar ela no meio de uma frase ou apenas ela sozinha, tá legal? A palavra-chave de hoje, né, diante dessa sequência, né, de jogos que vamos ter, é dificuldade. Então escreve lá no campo dos comentários, ou dentro de uma frase ou ela sozinha. Dificuldade, teremos dificuldade e vamos ter que superar, mas o Palmeiras é muito gigante, com certeza irá superar. Contamos com a cabeça fria lá da nossa comissão técnica, né, e que ela trabalhe direito para não prejudicar o nosso Verdão, tá certo? Contamos muito com eles. Vou ficando por aqui então, um grande abraço para vocês, bom jogo à noite, avante palestra!